Abra sua Bíblia comigo no Salmo 91. Vamos embora. O povo de 5 da tarde é um povo que vem de longe. O povo de 5 da tarde é um povo que tem que atravessar o estado do Rio de Janeiro muitas vezes para vir congregar com a gente. E esse é um culto, é uma reunião que a gente mantém por causa dessas famílias que se esforçam. E elas têm essa afinidade. E elas só se encontram aqui. Cada ovelha se encontra no aprisco que mais lhe convém. Você talvez tivesse uma igreja mais perto da sua casa, mas você quer atravessar a cidade para congregar com a gente. Então você é muito bem-vindo. E por sua causa nós estamos aqui às 5 horas para que você consiga voltar em segurança para a sua casa. Primeiro por causa da palavra, segundo por causa dos anjos do Senhor e terceiro porque você foi escolhido para sobreviver no meio dessa guerra do Rio de Janeiro e orar para que ela acabe. Amém, gente? Achou o Salmo 91? O Salmo 91 diz assim, olha, você sabe até de cor, né? Tua avó te ensinou a orar o Salmo 91 quando você era criança? Quantas vezes você já correu clamando, gritando o Salmo 91? Já fugiu de bandido falando o Salmo 91? Eu também, já. Já tomou tiro falando o Salmo 91? Já também. Também não pegou, não. E não foi uma vez, não, foram algumas vezes. Então eu quero dizer para você que tem uma chave no Salmo 91. O Salmo 91 ele jamais acaba, porque ele é a palavra de Deus. Ele foi inspirado pelo Espírito Santo em tempos de guerra. E esse é um salmo que diz que aquele que habita... Eu peguei uma versão nova, tá? Uma versão mais na linguagem de hoje, acho que você vai curtir. Eu gosto de usar as mais hebraicas, as mais difíceis, mas essa é mais na linguagem de hoje, que diz assim: aquele que habita no abrigo do Altíssimo, tá até a minha decorada na cabeça é Ferreira de Almeida. É a versão Ferreira de Almeida, é aquela que todo mundo decorou. Mas essa, ela diz a mesma coisa, mas tem mais riqueza para a linguagem de hoje. Vamos lá. Aquele que habita no abrigo do Altíssimo, quer dizer, na cabana dele, encontrará descanso à sombra do Todo-Poderoso. Isto eu declaro a respeito do Senhor. Olha o que eu declaro a respeito do Senhor. Ele está dizendo, tem 2 pontos aqui. Isso eu declaro, o salmista está dizendo, isso eu declaro a respeito do Senhor. Ele é o meu refúgio, Ele é o meu lugar seguro, Ele é o meu Deus e nele eu confio, pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá de doenças mortais. Qual é o que você tem decorado? Porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Não é a mesma coisa? Mas olha como a linguagem ficou mais fácil de você entender para uma outra interpretação dessa noite. Não... As versões não se contradizem, elas se completam, de idioma para idioma. Então ele diz assim: pois Ele o livrará das armadilhas da vida e o protegerá das doenças mortais. Ponto. Ele o cobrirá com as suas penas e o abrigará sobre as suas asas. E a sua fidelidade é armadura e proteção. Opa! Efésios 5, Efésios 6. A sua o que, gente? A sua o que? Fidelidade. Significa que a fidelidade, gente, ser fiel, significa estar armado, ter armadura, cobertura, proteção, porque a fidelidade do Senhor, ela nos sobrepõe, e por causa da fidelidade que vem de Deus, nós temos armadura e nós temos proteção. Numa linguagem ainda mais moderna, eu diria, a fidelidade do Senhor é colete à prova de bala, a fidelidade do Senhor é carro blindado, entendeu? É isso que eles estão dizendo, que a fidelidade do Senhor é mais do que esse abrigo e essa proteção dos exércitos da época, que eram aqueles que usavam a armadura. A fidelidade do Senhor é dessa maneira. Então, não tenha medo dos terrores da noite, nem da flecha que voa durante o dia. Não tema a praga que se aproxima na escuridão, nem a calamidade que devasta ao meio-dia. Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta o quê? A minha versão diz: abrir os olhos e verás como são castigados os perversos. Como é que a sua versão antiga diz? Olharás e verás a recompensa do ímpio. Mas porque você decorou, você não presta mais atenção na revelação. Entendeu? Você decorou, você fala. Somente com meus olhos olharás e verás a recompensa do ímpio.
1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita. Os filmes falam disso. Lembra aquela cena do Carandiru, que o filho da crente está lá no meio do massacre, ele começa a ler essa parte, e todo mundo é morto, ele fica de cuequinha vermelha no meio dos caras lá, todo assim, e aí sobra ele e ele diz, o que eu orei? Ele orou a versão Ferreira de Almeida, a versão que você decorou, que a tua avó te ensinou para fugir na hora do pânico. Só que, preste atenção, que nessa noite Deus está falando para a gente o quê? Ainda que 1000 caiam ao seu lado e 10.000 morram ao seu redor, você não será atingido. Basta abrir os olhos. Por que basta abrir os olhos? Porque você está com os olhos fechados. Quando você está com os olhos fechados, você não consegue enxergar a recompensa dos ímpios. Então você acha que a impiedade compensa. Cuidado quando você chama alguém de ímpio. O cara não é crente, ele é ímpio. Não chama a pessoa de ímpia. O ímpio, ele é mau, ele é praticante da perversidade, da maldade. O ímpio é o cara que merece xadrez, só que ainda assim o que está no xadrez agora assistindo a gente na televisão ou pelas nossas redes sociais, que às vezes acontece, ele ainda assim pode ser alcançado pela graça, pela salvação de Jesus lá dentro e não ir para o inferno. Então, a impiedade é algo muito sério, gente. Então, quando você diz assim, fulano é um ímpio, troca essa palavra. Ele é um cara que está com os olhos fechados ainda. Então, ele diz o quê? Abram os seus olhos. Basta, versículo 8, basta abrir os olhos. E aí vocês vão ver como são castigados os perversos. Ou na versão do Ferreira de Almeida, os ímpios. Deus vai colocar, se você se refugiar no Senhor, se fizer do Altíssimo o seu abrigo, nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará aos seus anjos que o protejam onde quer que você vá. Eles o sustentarão com as mãos para que não machuque o pé em alguma pedra. Gente, isso é luxo, tá? Não machucar pé em pedra. Eu que vivia sem a tampa do dedão do pé, jogando bola em Irajá. Isso é luxo. Os anjos carregarem a gente para a gente não tropeçar em pedra. Nenhum mal atingirá, nenhuma praga se aproximará de sua casa, pois ele ordenará aos seus anjos que não... eu gosto da outra parte. Eles o sustentarão com as mãos. É aqui. É o 13. Pula para o 13. Você pisará leões e cobras. Esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Livrarei aquele que me ama e protegerei o que confia em meu nome. Quando clamar por mim, eu responderei e estarei com ele em meio às dificuldades. Eu o resgatarei e lhe darei honra. Com vida longa o recompensarei e lhe darei a minha salvação. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada pela sua palavra nessa noite. Eu sei que ela já é revelada. Eu sei que só de ler a sua palavra e explicar o texto, eu já tenho muitas fontes e portas abertas para poder me defender e defender aqueles que nós amamos. Mas agora eu quero te pedir mais fundo. Chaves e chaves que os seus anjos têm. Chaves e chaves que vêm pela sua misericórdia. E que nessa noite, nessa tarde, nós saímos daqui prontos para resistir a todo mal que vem contra nós. Glória a Deus, amém? Então, número 1, Deus nos livrará das armadilhas da vida. A vida tem armadilhas. O laço do passarinheiro é colocado com um propósito. O laço do passarinheiro é igual a ratoeira, é colocada com algo gostoso, com algo bom para a gente pegar, com algo que parece bom de abraçar, ou com algo que parece bom de conversar, ou com alguém que parece bem aos nossos olhos confiar. Mas as armadilhas da vida estão a todo tempo à nossa frente. E o que eu quero dizer para você nessa tarde é que o Senhor é aquele que se antecipa às armadilhas da vida e tudo te revela. Deus costuma dizer para você assim, olha, cuidado, quando você dobrar à direita, à esquerda, novamente, em tal lugar, tem uma pessoa que você vai achar assim assada, essa pessoa, confia nela não. Ouça, não despreze os incômodos. Ouça, veja a luz vermelha acendendo. 2, Deus vai te livrar das doenças mortais. Eu quero dizer para você que entrou aqui hoje desenganado.
Você que entrou aqui hoje com um diagnóstico de doença mortal, eu quero dizer que essa palavra também é para você, mas ela está condicionada à sua fé, está condicionada a você se linkar a esse salmo, linkar ao que Deus está te prometendo. E as doenças mortais terão que correr de você. Número 3, fidelidade, armadura e proteção. Deus está te dizendo, seja fiel a mim, porque eu sou fiel a você. Assim como uma armadura é fiel a seu soldado, assim como um colete é fiel, um colete antibalas é fiel a um policial, a alguém que utiliza. Assim como um carro blindado foi feito para ser fiel, para guardar os dignatários dentro desse carro. Assim o Senhor te diz, a minha fidelidade, o meu amor e a minha palavra são muito melhores do que tudo isso, do que todos esses artefatos que possam tentar guardar um exército. A minha fidelidade é escudo e broquel, quer dizer, ele é um escudo muito forte, mais forte do que o natural, mais forte do que aquilo que os homens fazem aqui na terra. Tão somente creia na minha proteção, porque eu sou o Deus fiel a você. Mesmo que você não seja fiel a mim, mas melhor é que você seja fiel a mim, para que você possa provar toda a minha bondade, toda a minha fidelidade, todo o meu livramento, todas as armadilhas da vida serão reveladas a você, todas as doenças mortais serão repreendidas. Fique ligado, porque a minha fidelidade dura para sempre. Aleluia. Número 4 diz, coragem contra os terrores da noite. Eu quero dizer para você que o pior pecado de Gênesis capítulo 1 não foi necessariamente a Eva comer a maçã. Foi ela ter medo e ele também terem medo de o que ia acontecer com eles depois que eles abriram os olhos e passaram a ver que tinham desobedecido a Deus. Preste atenção, antes desses dois comerem a maçã, antes desses dois aprontarem com a gente, eles estavam no meio dos animais, das feras do campo. Depois que eles abriram os olhos e viram onde eles estavam, eles tiveram conhecimento do bem e do mal. O problema do medo é que o medo ataca as pessoas que conhecem o bem e o mal. Quanto mais você sabe, mais medo você tem. O maior pecado desse casal no Éden não foi exatamente... Claro que foi a desobediência, claro que aquela teologia que você conhece, claro que ela é real, claro que ela é verdadeira. Mas eu quero que você abra um pouco mais seus olhos nessa noite e entenda que o medo é pecado. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. O medo é pecado. Eu vou dizer para você, porque as pessoas chegam para mim e dizem assim, Fernanda, como você é corajosa? Eu não sou corajosa, eu sou insana. Se ficar com medo, piorou, porque quando eu estou com medo, aí é que eu reajo. Se o diabo soubesse disso, não vinha me botar medo. Me deixava relax. Porque se tu me der medo, aí é que... me dê medo nada. Não me dê medo, hein? Porque o medo é pecado. Então, quantas vezes a gente peca por medo, peca por omissão, peca porque queria fazer o bem, mas não faz. É medroso, não tem coragem. O que é coragem? A coragem é a ausência de medo? Não, a coragem é você ir lá e fazer apesar do medo. Porque o medo é diferente do temor. O temor você não faz porque você ama. Aí você olha uma coisa e fala assim, eu não vou fazer isso, eu amo a Deus, eu amo minha família, eu amo minha igreja, eu não vou fazer isso. Então isso é um temor. O temor que vem de Deus é o princípio da sabedoria. Você fica mais inteligente quando você tem o temor. Quando você tem medo, você fica burro. Eu sempre conto essa história da barata, gente. A minha prima não gosta que eu conte, mas eu era criança e eu adorava matar as baratas, deixá-las quase mortas e pegava ela pela antena e vinha atrás dos meus primos com essa barata. A Laura realmente perde para mim, nesse tempo. Essa história da barata, gente, é uma coisa que me marcou, porque a barata não podia fazer nada com a minha prima. Mas ela estava na minha mão. Quando alguém segura algo que você tem medo, ela tem tudo de você. Você está entendendo o que é o medo? O medo é um espírito. Por isso que o Salmo 91 vai falar que você não vai temer
o espanto noturno, nem a peste que voa de dia, nem mortandade que assola o meu dia. O problema não é a peste, o problema não é a mortandade, o problema é o medo de. Então Deus diz, não temas. E eu descobri que ela tinha medo, então eu pegava uma havaiana e ia lá para a lixeira, plá, 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 5 baratas. Isso é maldade, perversidade, olha que coisa, não seja perverso. Criança é perverso, gente. Aí eu pegava assim, às vezes quebrava um cabo, eu garantia a outra, munição, né? Porque quebrava uma antena, eu garantia a outra. Gente, que maldade! O medo paralisa. Abra os seus olhos e você verás a recompensa dos ímpios. Abra os seus olhos e veja como os perversos são castigados. Veja os perversos. Não seja um perverso. Não pratique a perversão. A perversão, a gente quando fala perversão, fala só daquilo que é sexual. Mas a perversão é quando você mata 10 baratas só para usar contra seu irmão. Isso é ser perverso. O medo é algo que desde criança a gente aprende a lidar. E eu fui exposta a situações de muito medo. E talvez por isso eu seja um pouco mais desligada do medo para algumas coisas. Porque eu tive que aprender a reagir ao medo. Eu lembro que o meu primo Anderson tinha acabado de nascer. Nós temos diferenças de idade de 6, 7 anos. É uma escadinha. Nós fomos criados muitos primos juntos na mesma casa. E aí o meu primo Anderson tinha nascido de 26 de dezembro. Imagina alguém que nasce depois do Natal. Está todo mundo junto na mesma casa, né? De repente, a minha tia deu um grito do quarto. Falou, meu Deus, aqui é o braço do menino. Gente, uma casa cheia de criança que ainda não passou da idade da imaginação para entender o que é realidade. Crianças que estão vivendo a adolescência da infância. Ouvi um adulto gritar que tinha arrancado o braço do menino. E eu estava assistindo a cena. Minha tia veio de resguardo com ele no colo, assim, que foi o único que nasceu cesariano, o mais velho. E aí, quando ela passou pela fechadura, sabe quando o pano pega e faz assim, tuc? Já fez isso no teu colega, assim, ó, no jeans? Tuc. Ele acha que você arrebentou o jeans dele? Ah, vocês não tiveram infância. Vem aqui, Mônica. Vem aqui, pastora Mônica. Você nunca fez uma pegadinha com um colega na escola? Olha aqui, ó. Pastor Bill, não seja perverso. Vem cá, pastora Mônica. A senhora tem aqui um passador de cinto, né? Se eu fizer isso, você não acha que eu arrebentei? Então, isso é perversidade de criança. Ó. A criança vem fazendo. Olha o barulho. Isso a gente fazia no Pio 12. A gente vinha na fila e... não, vou ficar sem o cinto. Não podia, porque o uniforme tinha que ser, né? Perversidade de criança. Minha tia passou e a fralda ficou, gente. Tuc. E ela estava de resguardo, gente. Uma mulher sensível de resguardo. Passou, achou que o braço tinha ficado lá e gritou. Arranquei o braço do menino. Aí um menor de 5 anos, o Yaiel, já veio aqui. Gritou. Minha mãe arrancou o braço do menino. Aí eu gritei. Minha tia arrancou o braço do menino. Nós estávamos os 5 correndo. Arrancou o braço do neném. Aquele monte de criança correndo, gente. E ela gritando, arranquei o braço dele, meu Deus. Que família mais doida, gente. A minha mãe veio e falou assim, Juraci, ei. Aí a gente, tem alguém calma. Minha mãe calma, assim, ó, plácida. Me dá um menino. Não, histérica. Normal, eu também ficaria. Entregou o menino, ela começou a desenrolar o menino. Daqui a pouco ela pegou o braço do menino, bateu na cara dela e falou assim, Juraci, o braço do menino está aqui. Todo mundo, o braço está aí. Oh, glória a Deus, o braço está aí. O braço. Gente, o medo
paralisa, você começa a acreditar naquilo que não existe, por causa do medo. O medo te faz ver coisas que não existem, porque alguém gritou, pega, você disse corre, o outro disse arma, está todo mundo no chão. Não é assim, gente? Então Deus está dizendo para você, abra os olhos, não seja impiedoso. Se você vê alguém dentro desse ciclo, desse loop de medo, pega o menino e avisa. Olha, gente, o braço está aqui, a perna está aqui, tá tudo aqui. Pega o menino, não seja impiedoso. Não bota lenha na fogueira. Você está me entendendo? Olha, gente, o helicóptero. Vamos esperar ele passar. Pronto, passou, continua gravando. Que atrapalha a gravação. Então, veja os perversos. Eles são perversos e serão perversos. Não seja você também um perverso. Abra os seus olhos. Se você se esconder nessa cabana que é Deus, Ele vai te valer. Se você fizer do Senhor o seu abrigo e proteção, o laço do passarinheiro, a peste perniciosa, o medo, a seta que voa de dia, a mortandade que assola ao meio-dia, você vai andar igual o Mr. Magoo. Lembra do Mr. Magoo? A diferença é que você vai estar com o olho aberto. A fé é isso. A coragem é isso. É andar de olho aberto enquanto tudo cai ao redor. Explode bomba, cai avião, cai não sei o quê, abre o mar. Todo mundo grita, está todo mundo em pânico e você continua andando. Por quê? Porque você abriu os seus olhos para o Senhor que te protege, que te guarda, e você está debaixo das asas desse Altíssimo, porque Ele vai te cobrir com as penas dEle, porque Ele vai te dar o colete da fidelidade dEle, porque Ele vai blindar a sua vida ao redor. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Somente com os seus olhos você vai ver a recompensa dos impiedosos. Fique de pé. Aplaude de verdade, que esse aí foi só metade da igreja que entendeu. Aleluia. Abra os seus olhos, abra e veja. Abra e veja como os impiedosos são castigados. Como os malvados são castigados. Eles são perseguidos por verdugos. Se tem uma coisa que o diabo não gosta é de ser queimado, mas hoje ele vai ser queimado aqui nesse lugar, em nome de Jesus. Nessa noite o espírito de medo será queimado. Nessa noite o espírito de depressão será queimado. Nessa noite o espírito da maledicência será queimado. Nessa noite a influência maligna da mente será queimada. Hoje você vai discernir, porque seus olhos serão abertos. Toda a cegueira do inferno agora eu te repreendo em nome de Jesus. Cegueira sai, porque esse grupo hoje, essa igreja que aqui se reúne, vai enxergar. Somente com os seus olhos olhará e verá a recompensa dos ímpios. E esse grupo pode escolher ser ímpio ou ser livre. Ser ímpio ou ser livre. Nós, porém, escolhemos ser livres e nos escondemos no Senhor, no abrigo, na cabana, nas asas do Altíssimo. Nós colocamos o nosso colete à prova de balas do inferno. Nós blindamos ao nosso redor e nós dizemos ao Senhor que nós temos coragem contra os terrores de morte, porque nós temos a armadura que é a proteção de Efésios 6. Abra, Senhor, os nossos olhos para que descubramos quem nós somos. Tira de nós toda mentira, todo engano da mente, em nome de Jesus. Agora essa é a hora, e que o perverso seja perverso, mas que nós sejamos libertos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Senhor é aquele que nos defende, que vai à nossa frente. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingida, porque eu me refugiarei no Senhor, porque eu fiz dele o meu Altíssimo, e do Altíssimo eu fiz o meu abrigo, e nenhum mal me chegará, e nem praga nenhuma se aproximará da minha casa. Diga comigo: praga alguma se aproximará da minha casa. Vocês receberam a Santa Ceia?
Por que essa palavra ela é válida para você que está aqui nessa noite? Porque você crê que Jesus é Filho de Deus. Porque você crê que o Altíssimo se manifestou em carne. Porque você crê que Ele se tornou maldição em seu lugar. E por causa do sangue daquele que se tornou maldição em nosso lugar, nós podemos ter acesso a esse salmo. Esse salmo, ele só é válido na vida de quem crê em Jesus como Salvador. Porque nós sozinhos não teríamos acesso a essa promessa. Mas porque Jesus morreu por nós, nós podemos entrar por um novo e por um vivo caminho chamado Jesus. Quem deve participar da ceia? Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que recebeu Jesus como Salvador. A ceia é o lugar que te inclui, não é o lugar que te exclui. A ceia, ela nos foi dada como mandamento perpétuo. Jesus está jejuando de vinho até hoje, porque Ele está na eternidade em carne. Ele subiu em carne, Ele disse, eu não vou tomar vinho até que a noiva chegue. Mas Ele disse para a noiva tomar. Vinho qual? Esse aqui, gente, não é para enfiar a cara no vinho, não. O vinho da ceia. Você que tem uns problemas aí com os goró, não vai não, hein, irmão. Não, mas a pastora disse nada, hein? Olha lá. Por isso que a gente usa o suco de uva, porque tem gente que tem problema com o alcoolismo. Algumas igrejas utilizam o vinho de fato. E elas não estão erradas por isso não, mas just in case, a gente usa o suco de uva para você que teve algum problema com álcool não ficar tentado, entendeu? Então vamos lá, o suco de uva que simboliza e tipifica o vinho. E o pão que tipifica e simboliza a carne. Era para a gente estar banqueteando agora, porque normalmente a ceia era feita com comida mesmo. Arroz, feijão, galinha, carne, cordeiro, peixe. Tudo tinha direito. O pastor Joaquim, ele bota uma mesa bonita e explica para a gente sobre isso outro dia. Mas eu quero que você saiba que essa carne foi rasgada para que a sua não fosse mais. Eu quero que você saiba que esse sangue foi derramado para que o seu não fosse mais. O diabo, ele está fora da área de atuação dele, querendo fazer com você o que ele quer, né? Fazendo com você o que ele quer. Mas ele não tem direito, porque Jesus, ele mesmo desceu dos céus, se entregou, foi moído, foi rasgado para tirar esse direito do diabo. Então agora nós vamos nos unir ao Senhor através do sangue do perdão. Nós vamos pedir ao Senhor agora que cubra os nossos pecados, nossas falhas, porque nós não vamos aceitar ficar fora da mesa. Nós vamos pedir perdão por toda palavra, pensamento, atitude dessa semana. Nós vamos dizer, Senhor, me perdoa. Me perdoa, Senhor, porque eu fiz isso, porque eu fiz aquilo, porque eu fiz aquilo outro. Fala com Deus agora. Fala para Ele, porque eu pensei besteira, porque eu pensei mal dos meus irmãos, porque eu pensei em fazer mal aos meus irmãos, pensei em fazer mal a mim mesmo. Pensei em agir com as minhas razões, com as minhas coragens inconsequentes. Quem sabe você é parecido comigo. Mas tudo o Espírito Santo coloca no lugar agora. Isso. Semelhantemente, o Senhor tomou o pão e disse: esse é o meu corpo, que é moído por vós. E todas as vezes que vocês se encontrarem, preparem-se para o arrependimento, preparem-se para o quebrantamento, preparem-se para colocar à mesa os seus pecados e tomar o pão que tipifica o sacrifício da cruz do Calvário. Obrigada, Jesus, porque estamos na tua mesa agora. Obrigada, Senhor, porque esse pão tipifica o teu corpo que foi rasgado por nós. Obrigada, Senhor, por cada chicotada. Obrigada, Senhor, por cada tombo que o Senhor tomou pelas ruas de Jerusalém. Obrigada pelo escárnio que o Senhor ouviu, porque o abuso não foi só no corpo, também foi emocional. Obrigada, Jesus, porque o Senhor ouviu tudo isso para que nós não precisássemos mais ouvir. Obrigada porque o Senhor foi ferido na cabeça para que nós não precisássemos mais ser. Obrigada, Senhor, porque o Senhor foi ferido no tórax, no corpo. E o Senhor se esvaziou de si mesmo para que nós pudéssemos viver. Participe agora do corpo de Cristo, compreendendo que essa é a mesa que o Senhor convida para se assentar
a mesa do recomeço, a mesa do perdão. Comamos todos. A coroa que fora feita Ele a trocou pela minha salvação e jamais terá de usá-la. Na mesma noite, Jesus tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Esse é o meu sangue que é vertido por vós. E porque ele foi ferido pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Por causa disso, nós não precisamos mais ficar doentes. Nós não precisamos mais viver o que ele viveu. O diabo, ele é um ilegal. Não há legalidade para o que ele está fazendo em nossas vidas ou na sua vida. Eu quero que você compreenda o poder do sangue de Jesus. É por isso que é um memorial. É para você se lembrar. Porque às vezes a gente esquece dos direitos da gente. Então levanta agora o teu cálice. Isso. Levanta o teu cálice. Bebamos todos agora, com fé. Obrigada, Senhor, porque pelo teu sangue nós fomos salvos. Porque o Senhor trocou pela minha salvação. Eu não tinha direito. Eu estava perdida em meus delitos. Eu estava na mão do medo. Eu estava na mão do pecado. Eu estava na mão da enfermidade. Eu estava na mão da acusação. Mas o Senhor trocou. Aleluia. Deixa eu te dizer uma coisa. Você vem debaixo dessa cobertura até o versículo 13. No 12 ele para de dar dicas sobre fé, sobre lutar contra o medo. E no 13 ele te coloca em ação. 3 mais 1, 4. 4 são os evangelhos sinópticos. 4 são as 4 faces dos querubins. 4 são os 4 temperamentos diferenciados. 4 é a estatura de varão perfeito que só Jesus tem. 4 é equilíbrio. 4 é par. Que é isso, Fernanda? Numerologia, numerolatria? Não. É informação bíblica, que a gente não fala nisso porque os outros falam mal da gente, a gente para de falar. Entendeu? Aí quando a gente para de falar, vocês param de saber. Mas aí, como eu não tenho medo mais, não tenho mais medo. Às vezes eu tenho, mas eu vou lá com medo mesmo e falo. Não é que eu sou corajosa, é porque o medo se apresentou com muita força. E era melhor ele ter ficado quieto. O 13 diz assim, 91:13. Você, Fernanda, diga seu nome. Você, Fernanda, pisará leões e cobras. Esmagará leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Ai, que preguiça. Estava tão bom porque eu estava dentro da cabana, quietinha. Estava tão bom, gente. Por que ele não parou de ler no 12, né? Por que ele seguiu lendo? Porque você quer o arroz, quer o feijão, mas não quer o jiló. Não quer o quiabo. Quiabo é bom, né? Vocês estão com fome, que eu estou vendo. Por
que não me deixou só nessa coisa de blindado, 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 blindado? Não. Deus está te falando o seguinte: eu vou te livrar, você não vai tropeçar com o pé em pedra, eu vou te fazer ver, enxergar. Mas quando você estiver vendo, enxergando, flutuando, celebrando, eu vou te botar para trabalhar. E aí você vai ter que pisar os leões. Pisar leão, gente, você vai ser mordido. Eu nunca vi alguém sair na mão com fera, Você já tentou botar um gato dentro de um saco? Eu já. Lá na associação de Rocha Miranda, eu tinha uma amiga que tinha o gato, a Ive, tinha um gato que parecia aquele gato do cemitério maldito. O Kiko fugiu. E nós fomos salvar as pessoas da balada, porque o Kiko ia acabar com o baile. Pegamos um saco para botar o Kiko dentro. Gente, você não sabe como a gente terminou aquela noite. O Kiko foi parar no saco, mas a gente acabou todo arranhado. Então sai daqui sabendo que você vai pisar leões, cobras, esmagar os leões ferozes e serpentes debaixo dos pés. Isso significa que vocês vão sair machucados, mas vocês vão vencer. Aplauda o Senhor. Pastor Emerson, dá a bênção. Glória a Deus. Cheguei no finalzinho, mas levante sua mão comigo. Pai, nós te louvamos. Eu te louvo por tudo que o Senhor tem feito no decorrer desse dia na nossa vida. A tua presença nos renova, nos dá força, a tua palavra nos alimenta. Eu abençoo o teu povo nessa semana. Deus, pessoas aqui estão à espera de uma resposta. Que essa seja a semana da resposta. Que essa seja a semana da porta aberta. Que essa seja a semana do contrato fechar. Que essa seja a semana, ó Deus, do laudo positivo chegar. Que essa seja a semana da virada. Nós cremos num Deus que é poderoso. Deus, nós queremos declarar nessa noite que nós podemos até passar por vales, mas o vale não nos tem. A crise não nos tem. A angústia não nos tem. Nós estamos de passagem. Luta, nós estamos de passagem. Problema, nós estamos de passagem, porque nós temos um destino em Deus. Nós sabemos quem somos e aonde iremos, e nada vai poder nos tirar desse foco. Deus, conduz o teu povo em paz, livra de todo mal, em nome de Jesus, amém.